As habilidades do circo contribuiu a tuas atividades no circo ou vice-versa? Eu acho que os dois, né? Uma coisa contemplou a outra. A capoeira por si só ela é maravilhosa, né? Só que a gente tem que abrir os olhos para enxergar ela como um todo. Tem pessoas, tem grupos ou pessoas individuais que trabalham muito mais esse lado artístico da capoeira, né? E o circo por si só, ele é algo que não tem fim, ele é infinito. Você trabalha a sua criatividade e vai, né? Você pode tudo ali. Lá no circo é livre, você treina o que você achar legal ou existe uma base como nós temos na capoeira, como por exemplo armada, queixada, meia-lua, e você tem que treinar isso para ficar bom de armada e tal? Ou é como você falou, é livre? Depende da modalidade, né? No caso. Existem modalidades no circo? Tem, por exemplo, se você quer você vai, eu gosto muito de malabares, eu gosto muito de manipular as coisas, né? Objetos. Então, você pode ir pro lado do malabares, aí tem sempre um malabarista, você cola com ele. É mais ou menos assim. Quando você é artista, né? Quando você vai fazer aula de circo, estudar isso, aí é uma outra história, mas você sempre vai com um especialista. Então, eu gosto muito de trabalhar o equilíbrio corporal. Então, você vai trabalhar corda, bamba, você vai trabalhar arame, né? Que é o fixo. Você vai trabalhar rola-bola, rola-rola, enfim. Para cada modalidade tem um especialista, no caso, um mestre, vamos dizer assim. No caso do circo foi uma coisa meio instintiva, assim, a gente colava junto com quem fazia alguma coisa. Mas isso nos tempos livres, a gente tinha primeiro que aperfeiçoar e trabalhar o que a gente já fazia. Então, no número da capoeira, no caso, a nossa coreógrafa na época, ela tinha sido capoeirista, né? Ela conhecia a capoeira. Então, na parte artística de montagem, ela tinha uma base. Então, isso foi bem bacana pra gente, porque é difícil, né, pegar uma pessoa que não é da capoeira e coreografar a capoeira. Aí você tem que ter muito mente aberta e deixar a pessoa te conduzir se ela é profissional naquilo. Mas eu acho que é esse ponto, mais ou menos, que eu queria chegar. Por exemplo, no circo ele é muito livre, você vai para onde você quiser. No caso, a gente tinha os nossos compromissos primeiro, para depois se aventurar num trapézio aéreo, por exemplo, né? E tempo e energia. Às vezes você estava tão cansado que você falava, deixa quieto, eu quero descansar. Mas, por exemplo, nessa contribuição de uma coisa para outra, eu acho que na capoeira, quando a gente vai coreografar alguma coisa, a gente vê muita coisa muito mais do mesmo, sabe assim? Então, a gente vai ver um maculelê, eu conheci algumas pessoas, por exemplo, que elas têm muita coisa, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E o maculelê, ele é uma dança guerreira, então você pode improvisar, você pode colocar outros elementos, depois fazer essa parte mais tradicional. Então, eu tenho muito cuidado quando eu vou mexer com coreografia de capoeira para tentar talvez, é horrível que eu vou falar, mas talvez não minimizar ninguém ou não mostrar assim, olha, ela tá viajando, ela tá fazendo o que ela quer, sabe? E nessa parte, quando a gente vai fazer um teatro, uma apresentação, a gente é livre, né? É a arte, a gente é livre para fazer a arte. Se eu vou fazer... por exemplo, dentro de uma roda de capoeira, de um treino, tudo mais, eu sigo aquela coisa mais tradicional, claro, mas dentro de uma apresentação eu sou livre para fazer o que eu quero. Essa parte artística tem que ser compreendida e respeitada, né? E diferenciada. Eu acho que isso é uma luta que o pessoal do teatro tem com eles mesmos. Muitas vezes eles se pegam, né? Não pode isso, não pode aquilo. Eu acho que isso existe no mundo. Mas eu acho que uma coisa contribuiu com a outra. Sim. A capoeira, por si só, ela é maravilhosa, ela tem as tradições dela, mas que a gente pode vincular muito com esse universo circense. E, na verdade, a mãe do circo é o teatro, né? O teatro é a grande arte mãe de todas. Então, eu acho que a gente é livre para fazer, quando a gente está no meio artístico, a gente é livre, sim, para fazer o que a gente quer, dentro de um certo bom senso. Mas eu me sinto muito bem nesse universo. Bacana. Quando você iniciou a capoeira, qual era a sua perspectiva? Olha, quando eu comecei apaixonada pela parte acrobática, né? Pela performance, né? Para resumir bem, pela performance. E só que ao mesmo tempo eu via como é que era o cotidiano dos profissionais de capoeira na época, né? Na minha cidade tinha muita gente dando aula. Eu comecei a capoeira numa época que era um boom. O primeiro dia que eu fui fazer aula tinha 100 pessoas.
Dessas 100, não eram 100 que já treinavam. Dessas 100, tinha umas 60 que nunca tinham feito. Era uma época absurda, assim, né? Um sonho, na verdade. Hoje eu sou professora de capoeira. Seria um sonho falar, eu vou começar a dar aula de capoeira, fazer um flyer, divulgação, chegar lá, 100 alunos. É um sonho. 100 alunos. É incrível, né, meu? Você vivenciou. Infelizmente hoje não funciona mais assim, né? Provavelmente você já era profissional nessa época, então... mas assim, para mim, quando eu entrei, era muito aquela coisa da performance, e conforme eu fui vendo, vivenciando, logo alguns anos depois, eu vi o cotidiano dos profissionais, que viajavam bastante, e viajavam para o Brasil inteiro, sempre tinham amigos, todas as pessoas que chegavam na cidade, que estavam viajando também, tinham casa, faziam amizade rápido, o pessoal se respeitava, né? Assim, era uma coisa muito, era uma conexão, uma rede, assim, de amizade e de brotheragem, de camaradagem muito grande, e eu falava, nossa, isso aqui é um mundo que eu quero viver, né? Imagina, você se apresenta como capoeirista, na minha mente, né, naquela época, você se apresenta como capoeirista, você vai para onde você quiser dentro do universo da capoeira, e na verdade é assim, de uma certa forma, sabendo chegar, claro. E aí, conforme foi passando, assim, um pouco tempo, eu falei assim, não, eu acho que eu quero isso daí pra minha vida, porque se eu posso fazer o que eu amo, né, me divertir, ter responsabilidade...